Questão 19. Qual o volume de um cubo que tem a distância entre os centros de duas faces adjacentes iguais a 2 raiz de 2 centímetros? Veja, a leitura tem que ser feita com muito cuidado nesse caso aqui. Ele está dizendo o seguinte: qual o volume de um cubo que tem a distância entre os centros das duas faces adjacentes igual a 2 raiz de 2? Vamos interpretar passo a passo o que significa isso. Primeiro, ele quer o volume, tá? No final você vai ter que calcular o volume. E o volume a gente sabe que é o valor da aresta ou do lado, né? Que é essa medida aqui, tá? Então, ó, cada uma dessas partes aqui, ó, que ajudam a formar, né? São 12, tá? 12 as arestas, né? Os lados do quadrado aqui que forma o cubo, né? Então, você tem que saber esse valor. Nosso objetivo principal, primeiro, né? O nosso objetivo primeiro é identificar esse valor. E como é que a gente vai fazer? Atenta para a leitura da informação. Ó. Ele diz que tem a distância entre os centros de duas faces adjacentes. O que são faces adjacentes? Faces que estão próximas, né? Então você imagina, tá? Essa face aqui, vou colocar bem de leve, e essa outra face aqui, ó. Tá vendo? Que eu assinalei aqui com um verde, ok? São faces adjacentes, são faces que estão juntas, né? E ele diz o seguinte, ó, a distância entre os centros de duas faces adjacentes. O que é o centro? O centro é o meio aqui da figura, né? Como é que você estabelece o centro? Basta, né, fazer as duas diagonais da face e o ponto de encontro vai ser o centro de cada uma das faces. Então, ó, esse ponto azul é o centro dessa face aqui e esse outro ponto azul é o centro dessa outra face aqui, tá? Então, olha só o que ele diz, a distância entre os centros de duas faces adjacentes. Então, basicamente, eu vou ter que calcular essa distância daqui para cá, ok? Então, olha só. Eu vou representar aqui com essa linha pontilhada, tá? Essa cor aqui rosa. A distância dessa face até essa outra face aqui, tá? Ela está passando por dentro do cubo, tudo bem? Por isso que ela está pontilhada, porque ela está passando por dentro, ok? Bom, ele disse que a distância entre os centros de duas faces adjacentes é igual a 2 raiz de 2. Então, essa linha que eu assinalei aqui de rosa, ela vale 2 raiz de 2. Só que isso ainda não nos favorece, por quê? Lembra qual é o meu objetivo? Ó? Encontrar essa distância aqui, ó, L. Quanto é que mede daqui para cá? Eu quero saber quanto é que é L, porque o volume é L ao cubo, L vezes L vezes L. Como é que eu vou encontrar, né? O macete é o seguinte, olha só, se você for observar, como aqui é o centro, né? A distância daqui para cá, que eu vou colocar em vermelho, tá? A distância desse ponto até a aresta é L sobre 2, né? Porque se isso tudo aqui é L, a metade, né? Aqui também vale L sobre 2 e aqui é L sobre 2. Como aqui é metade de L, então aqui vai ser L sobre 2. A mesma coisa nessa face aqui, ó. Como aqui também mede L, porque é um cubo, né? Então todas as arestas têm o mesmo valor, a distância daqui para cá também vai ser L sobre 2. Aqui é L sobre 2 e aqui é L sobre 2. Tudo bem? Talvez você não esteja conseguindo ver muito bem. Eu vou colocar esse triângulo aqui do lado, tá bem? Então, ó, perceba que isso aqui é um triângulo retângulo nesse ponto aqui, tá? Então, você tem 2 raiz de 2, que é a medida daqui para cá, tá? Você tem L sobre 2 e aqui você tem L sobre 2 também, certo? Então, veja, como eu tenho L sobre 2, eu vou calcular, evidentemente, tá? Por Pitágoras, tudo bem? Então, olha só o que vai acontecer comigo. Eu vou chamar essa distância L sobre 2 de x, tudo bem? Sem nenhum prejuízo, né? Então, ó, L sobre 2 eu vou chamar de x, tá bem? Então, ó, como isso aqui tem a mesma medida, eu vou desenhar esse triângulo aqui, ó, para facilitar. Deixa ele mal desenhado mesmo, não tem problema não. Ó, esse L sobre 2 vai ser esse x aqui, ó. X e x, e aqui é 2 raiz de 2, tá bem?
para a gente evitar de trabalhar com essa fração. Muito bem. Nesse caso aqui, como os dois lados são iguais, a x e esse aqui é 2 raiz de 2, vamos encontrar x. Encontrando x, a gente tem a metade da aresta. Se a gente encontrar a metade da aresta, basta multiplicar por 2. Encontrando a aresta, calcula o volume. Ok? Então vamos lá. Olha só. X e x, não é isso? Aplica Pitágoras aqui. Você vai ter o seguinte, ó. Quadrado da hipotenusa. A hipotenusa é 2 raiz de 2, né? Então, ó, 2 raiz de 2. Lembrando, né? Ó, a ao quadrado igual a b quadrado mais c quadrado. Quadrado da hipotenusa, 2 raiz de 2 ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Como são iguais, ó, x e x, você tem x ao quadrado mais x ao quadrado, ok? Muito bem. 2 raiz de 2 ao quadrado. Como é que eu faço isso daqui ao quadrado? Como aqui tem um produto, um número que está fora da raiz e um número que está dentro da raiz, faz um por vez. Ó. Primeiro, 2 ao quadrado, que é 4, vezes, agora a raiz de 2. Ó. Raiz de 2 elevado ao quadrado, a gente cancela, né? Ó, a raiz com o expoente aqui, tá? E aí sobra 2, né? Então fica 4 vezes 2, tudo bem? Então raiz de 2 ao quadrado é o número que está aqui dentro. E 2 ao quadrado é 4. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Então, ó, 4 vezes 2 é 8, igual a 2x ao quadrado. Esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vou só organizar, tá? Botar o x ao quadrado aqui, que é 8 sobre 2. Ficaria 8 sobre 2 igual a x ao quadrado, mas invertendo é a mesma coisa, tudo bem? Só questão de organização, tá? Então, ó, x ao quadrado é igual a 8 dividido para 2, 4. X, portanto, é igual a raiz de 4, x igual a 2. Mas aqui não seria mais ou menos, como a gente está tratando de problema, né, de medida, né, não existe medida negativa, tá? Para esse tipo de problema aqui, certo? A gente não pode dizer que aqui mede menos 2, ou menos 4, ou menos 8, ou coisa do tipo, tá bem? Então, por isso que a gente só admite o valor positivo, nesse caso aqui. Então, olha só, o valor de x é igual a 2 centímetros. Isso aqui é o valor do lado? Não. Lembra que x é L sobre 2, tá? Ou seja, x é a metade disso aqui. Poderia até ter escrito x aqui sem problema nenhum. Então, olha só. Como x, essa medida é L sobre 2, significa dizer que daqui para cá mede 2, né? Então, a distância toda é o dobro de 2. Então, a gente pode dizer que L é igual a 4 centímetros, correto? E a gente achou quanto vale a aresta, beleza? Porque L é igual a 2 vezes o valor de x, tá bem? 2 vezes 2 dá 4. Acho que deu para entender. Ok? Como L vale 4, eu vou agora calcular o volume, que é L ao cubo, que a gente havia dito aqui no início do nosso vídeo, tá? L ao cubo, portanto, vai ser L, que é 4, elevado à terceira. E 4 à terceira é 4 vezes 4, que dá 16, e 16 vezes 4, 64 centímetros cúbicos, né? Já que a gente está tratando de problema de volume. E a resposta correta, portanto, será a letra D, 64 centímetros cúbicos. Tudo bem? Então, se ficou alguma dúvida, vocês deixam aí nos comentários. Valeu?